Obrigado. Obrigado. Legal. Prazer. Na verdade, você acertou os meus livros. Com quem a gente está falando hoje? Comigo, acho que vou furar, né? Vou furar a tela da câmera. E outro dia pediram para eu dar um depoimento, assim, a queima-roupa, num evento, não tinha me preparado, não tinha lido o livro que estava sendo lançado nem nada, e aí pediram um depoimento. Eu falei uma vez, deu errado, duas, é a terceira vez eu consegui falar uma coisa que fazia sentido. Ela olhou para mim e falou, acabou o espaço, me gravou, vai ter que falar de novo. Aí, não. Eu comecei a escrever quando eu comecei a trabalhar nas 7 Letras, assim, foi realmente o contato com isso que eu estava falando de ser escritor-leitor, né? Primeiro, assim, foi muito, na época que eu entrei lá, comecei a ler poesia contemporânea, não conhecia, não lia nada, estava na faculdade de letras, mas, enfim, lia o máximo, não sei, Ana Cristina César, né? Não sei, os vivos, assim, Manuel de Barros, Goulart, né? Não tinha uma leitura dos contemporâneos próximos, assim, né? E comecei a ler tudo, né? Você, o Aníbal e tudo que eu puxei, e entrei em contato, aquilo realmente que mudou, assim, e me fez querer entrar nessa conversa e querer... Então sempre foi a partir desses outros textos, né? A primeira coisa que eu publiquei, na verdade, foi até uma tradução. Então lá na Moby Dick, na época eu não escrevia, o Jorge estava fazendo essa coleção e eu, quero participar, mas eu não escrevo. Então aí tinha uma outra editora que também não escrevia, que era a Fernanda. A gente traduziu um livro, 2 contos, assim. Então já começou, né? Eu acho que a tradução também é partir de uma outra coisa, né? Depois então eu comecei a escrever a partir dessas leituras todas e o Aníbal foi muito forte, assim, a forma dele escrever e os poemas, o universo, a atmosfera e também essa indeterminação dos poemas. Muitas vezes você não sabe quem está falando e tá muito presente Então, o Aníbal eu concordo que está muito presente no meu livro e mudou muito, assim, muita coisa, quer dizer, um micro, assim, né? Mas eu acho que ele foi se aproximando das pessoas no momento que ele estava aqui e realmente teve uma contaminação, uma troca, que foi muito intenso, assim, para mim foi não só o 20 Poemas, como o outro livro eu escrevi. A primeira coisa que eu escrevi, né, o Encontrões Cegas, foi com a presença dele muito forte, assim, e aí o 20 Poemas já foi lendo muito ele, trocando muito, vários poemas eu tô falando com ele, assim, ele tá presente, eu mandava para ele respondia, a gente conversava numa linguagem que virou poema depois, tem coisas que eu recorto das mensagens que eu trocava com ele. Então realmente ele tem personagens que é ele, tem trechos que é ele falando, tem muito espanhol no livro, assim, né? Cito muita coisa que é ele falando. Então eu escrevo como leitora, ou como espectador, então eu escrevo a partir de modelos, ou enfim, todo mundo, eu acho um pouco, né? Escreve para entrar nessa conversa com o que você leu, com o que você experimentou, ou com o filme que você viu e marcou muito. Então tenho vários pontos de partida, livros que eu gosto muito que fazem um pouco isso assim, que incorporam, ou que tem essa abertura, né? E que não são, assim, o poema... Eu nem sei muito bem o que seria, né, uma forma comum do poema, né? Talvez o poema seja justamente o que sai do poema, né? Mas se a gente for pensar que pode ser que tenha, assim, essa linguagem formal do poema, né? Justamente muitos textos que me interessavam estavam fora disso, assim. No Galáxias, do Haroldo de Campos, foi um texto que eu li muito e meu primeiro livro tem muito do Galáxias ali, aquelas histórias, a prosa entrando dentro do poema. Então, acho que também essa vontade de falar de outras áreas e deixar o poema ser contaminado, né, por cinema, ensaio, artes plásticas, né, uma impressão que você tem e deixar a linguagem ir sendo construída, né, com essas impressões. Acho que foi um pouco no processo, assim, e a partir dessas outras leituras também, né.
quase tudo que eu escrevo está muito fortemente ligado à tradução, né? A tradução você escreve, então você escreve uma coisa que está em outra língua, você está escrevendo, né, no português. Então eu acho que quando eu traduzo, eu estou escrevendo, aquilo fica na escrita, fica quase preso na mão, assim, né? O Engano Geográfico foi um poema do Emmanuel Locard que eu traduzi, que era um poema longo, onde ele narrava uma viagem saindo do sul da Espanha indo para Tanger, no Marrocos. Ele vai, na verdade ele cresceu em Tanger, ficou 20 anos da vida dele em Tanger, e ele fica 20 anos sem voltar a Tanger. Então um dia ele volta a Tanger e aí escreve esse poema, que é o Dois Andares com Terraço e Vista sobre o Estreito. E aí o poema dele é um poema longo, longuíssimo, assim, e onde ele narra o percurso inteiro que ele faz. Ele sai de barco, ou ele vai até a Espanha, depois sai, pega um barco, depois vai caminhando até o hotel, depois pega um carro. Então realmente tem essa linha, né, do percurso. E ele vai misturando com umas lembranças da infância, do que ele viu lá, e vai sobrepondo, né. E eu traduzi esse poema, ele ficou muito, né, na minha cabeça, assim, preso na mão, exatamente, E aí quando eu fui conhecer o Emmanuel Locard, antes de ir no trem, eu falei, vou escrever um poema no tom do poema dele, assim, foi realmente intencional, peguei mesmo, e aí escrevi. O Engano Geográfico, tá muito forte, não só tem esses cruzamentos todos, né, de várias línguas, como tem dele, assim, né, claramente. E quando eu cheguei lá na casa do Locard, eu fui entrevistá-lo, assim, e tinha um monte de coisa que eu queria falar para ele, e tava muda, assim, não sabia o que dizer, nem por onde começar, nem, né, eu tava escrevendo a tese sobre ele, cheguei na casa dele lá, e aí e aí, né, ele, tem alguma coisa mais que você quer saber, né? Eu tenho um monte, assim, não sei por onde começar. Ele, começa pelo meio, então qualquer coisa, né, puxa um fio e acho que, enfim, tanto o Engano Geográfico, né, também puxa um fio, sai e ele segue, né, a coisa funciona. E o tempo todo, vários poemas, mesmo o Engano Geográfico tem outras coisas que entram, que eu traduzi, às vezes, né, traduzo só para pensar, tentar ver possibilidade mesmo. Às vezes a tradução é para tentar entender melhor o poema, né, que você lê em outra língua, tem uma distância. E outras vezes eu traduzo mesmo, não, quero escrever, e aí começo a traduzir para quase um exercício mecânico para soltar a mão, assim, não sei. E o Teste de Resistores, na época eu não percebi, mas eu tinha acabado de traduzir um livro que é o que Amar Quer Dizer, do Mathieu Landon, que é um francês. O livro é um depoimento, assim, né, e é um livro enorme em que ele fala da relação dele com o Foucault e com o pai dele. É muito emotivo, muito expositivo, e tem um fluxo, assim, tem uns períodos longuíssimos, sabe? E foi logo depois, eu mudei para São Paulo e comecei a escrever o livro. Eu acho que tem também muito, né? Não muito diretamente, assim, o assunto não tem nada a ver e tudo, mas eu acho que esse fluxo da tradução do livro dele ficou, assim, impregnou mesmo o que eu escrevi depois, assim. Então acho que tá muito ligado mesmo. Eu acho que a gente vive hoje, né, a gente está o tempo todo, né, nessa interseção entre imagem, palavra, som, escrita, e acaba, às vezes a gente fica muito fechado, né, mas o mundo é o tempo todo assim, né, às vezes quando a gente produz acaba não ouvindo as outras coisas, e eu parto, sim, né, do poema para essas outras áreas, mas na verdade antes de escrever eu fiz bastante tempo. Eu tinha uma pesquisa de artes visuais, eu comecei na verdade estudando artes plásticas e fiz 4 anos de papilagem. Teve eu queria fazer cinema, fiz vestibular para cinema, tinha um interesse em outras áreas antes até da literatura. Então também quando eu comecei a escrever foi um pouco natural, assim, ter essa permeabilidade e abertura, né? Eu já tinha um pouco uma formação feita, né, com essas... E acho que funciona assim, né? O cinema também tá cheio, né, de poema, literatura, eu acho que tem uma potência, né, de procedimentos de uma mídia para outra, mas que
conversam e você pode estar fazendo, né, um trabalho em artes plásticas, em artes visuais, ou um trabalho em vídeo, mas você está pensando como produzir um objeto sendo afetado pelo mundo hoje, nesse momento, e a pessoa está escrevendo um poema também, está sendo afetada pelas mesmas questões, assim, pode estar usando outra forma, mas está construindo uma linguagem artística. Eu acho que uma só tem a ganhar com a outra, assim. Eu lembrei agora eu estava lendo esses dias um texto do Kenneth Goldsmith, que é o americano lá da escrita não criativa, que é até bastante polêmico, assim, muito radical, né, na proposta dele de só escrever a partir de arquivos, né? Então, ou transcrições, ou ele faz um livro que é uma transcrição de tudo que ele fala ao longo de uma semana, ou faz um livro que é a transcrição do rádio, de um dia na rádio, na véspera de um final de semana que tem um feriado prolongado, então a rádio passa o dia inteiro falando de trânsito, e aí é muito radical, né? É um livro quase ilegível, assim. Mas uma das colocações, é uma experiência que ele conta, que ele foi na Casa Branca, foi convidado para ler os poemas, e ele chega lá e primeiro ele tem que ler um poema de algum poeta americano e depois algum poema dele. E ele lê um poema do Walt Whitman, e aí todo mundo lá plácido, olhando e ouvindo, um poema forte, assim, e super, né, oral, e ninguém tem reação nenhuma. E aí ele lê um dos poemas dele, que é esse do trânsito, né, que ele transcreve, e aí a reação das pessoas é um burburinho, as pessoas começam a rir, realmente se sentem tocadas por aquilo, e o Obama começa a rir, e aí ele conta isso um pouco, claro, para defender, né, a poética dele e tudo, mas eu acho que também é um pouco para colocar isso, não, mas o que a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que o poema do Whitman tem muita validade, sim, é super forte, acho que tem que ler e tem que talvez até transformar, não sei. Mas, por outro lado, hoje, para escrever, tem que considerar, né, esses lugares, a internet, a nova tecnologia, né, como é que a gente vive hoje, o que a gente faz enfim, esses procedimentos, né, eu acho que toca tanto as pessoas porque está falando de agora, do que a gente está vivendo não acho que tenha que escrever assim, na verdade eu acho bem polêmico o que ele diz, mas acho que isso tudo tem que ser considerado. Eu estou pesquisando e eu acho que o que ele faz é um pouco forçar para as pessoas começarem a olhar para isso, assim, para o que a gente vive hoje, né? Que tem relação com as vanguardas, mas é numa escala, né? A internet inteira, todos os textos estão, né, a um clique de copiar e colar, então é num outro plano, eu acho, né, a relação com os procedimentos, né? Então eu acho que sim, eu tenho uma curiosidade por esses procedimentos e tenho concordo, né, com ele nisso, dele querer abrir, né? Na verdade ele reage um pouco também, né, à escrita criativa nos Estados Unidos, né, o boom da escrita criativa e daquela imagem, né, do gênio romântico, né, inspirado, que vai baixar o poema. Mas, por outro lado, eu não sei muito bem, assim, o resultado, sabe? Ele acha que o resultado não importa, né? Tem muita gente hoje que acha que não importa, você pode analisar o resultado, mas você não precisa ler, você pode pensar, ele vai produzir, né, outras... Eu lembrei agora de um vídeo de uma artista plástica, Lenka Clayton, que é uma inglesa. Ela pegou o discurso do George Bush sobre o terrorismo em 2002, logo depois do atentado do World Trade Center. Ela põe a ordem alfabética, né, o mesmo procedimento. E aí, na ordem alfabética, você só ouve, quando ele fala uma palavra só na ordem alfabética, você quase não ouve, você vai ouvindo só uma massa de sons, assim, e aí, de repente, você ouve na ordem alfabética, né, vê ele falando várias palavras que se repetem. Então, por exemplo, America, 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 Americans, 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 Afeganistão, Afeganistão, Afeganistão. E aí você consegue ler o discurso dele, né, quando desloca de uma outra maneira, assim, você vê que ele tem um discurso super nacionalista, fica falando dos Estados Unidos, do Afeganistão, aí tem o against também, against, Afeganistão, Afeganistão, Afeganistão. Você lê o discurso de outra maneira. Então, sim, eu acho que o que ele está falando é isso. Você pode analisar
né? Você não precisa ler, porque uma coisa, o vídeo você vê, tem a imagem ali, né? Outro tipo de leitura, mas você lê um texto, um livro inteiro, né? Não é legível. Eu acho que o poema tem que ser legível, assim, eu ainda acho que tem que ter mas você pode usar essas ferramentas. Eu acho que a gente está usando já, a gente já vive usando essas. Eu nem sei quais ferramentas, tantas, assim, o tempo todo. Como incorporar isso e falar com o tempo, assim, né? Não sei, pensar, conversar com as pessoas, né? Pensar o que é isso que está acontecendo com a gente. O teste de resistores, como é que ele surgiu, assim. O primeiro texto foi realmente o primeiro que está no livro, né? Que é o Blind Light. Ele partiu de um convite, né, que me fizeram para falar um evento que se chamava Autorias e Teorias e que tinha um lado assim um pouco acadêmico, mas um outro que ligado mais à autoria e à escrita, né? Os convidados eram todos escritores que tivessem alguma relação com a teoria. E aí nesse evento eles me pediram um texto escrito, porque ia virar um livro depois, então não era só um depoimento que eu ia chegar e falar. E aí eu fiquei tentando escrever aquele texto para falar sobre a escrita, sobre escrever poesia, mas no momento que eu não estava escrevendo ali, né? E aí eu não estava tendo dificuldade, né, de conseguir um tom que pudesse abranger, né, o processo de escrita no momento já depois da escrita e algo que fosse teórico e algo que fosse poético. E aí eu resolvi escrever um texto que fosse um poema, para falar sobre escrever escrevendo. Então, a partir disso, né, e o texto foi crescendo, teve o evento, eu li o poema e depois incorporei, né, as perguntas do dia, o que aconteceu. E aí, como foi o primeiro texto do livro, ele acabou determinando um pouco o tom do resto, assim, né, e aí os outros já vieram um pouco nesse fluxo, né, do Blind Light. Em 99, vi uma exposição no Centro Hélio Oiticica. Lembro da luz que fazia naquela tarde. Lembro da luz que entrava por uma janela no segundo andar e transformava a sala de exposição. Lembro dos mapas atravessando toda a sala, os mapas espalhados sobre colchões, um colchão ao lado do outro colchão. Lembro de sair de lá e caminhar pelo centro do Rio, Rua Luiz de Camões, depois Avenida Passos. Lembro da luz que fazia naquela tarde, Blind Light. Entrar no espaço interior equivale a sair? Em 99, vi uma exposição no Centro Hélio Oiticica, do Guilhermo Kuitka. Lembro da luz que fazia naquela tarde. Lembro da luz que entrava por uma janela no segundo andar e transformava a sala com a exposição do Guilhermo Kuitka. O Guilhermo Kuitka é um artista plástico argentino que trabalha com mapas. O Guilhermo Kuitka disse que consegue ver no seu trabalho uma linha quase reta ligando os mapas rodoviários, os mapas de cidade, as plantas baixas e as pinturas para cenários teatrais. Mas cada série de obras começa mais como uma visão do que como um projeto. Eu acho que tem um pouco essa condição, né, que ele foi escrito. Eu acho que determinou bastante, sim, né, o fato de eu estar indo para um evento oral, e eu não queria também um texto acadêmico que tivesse um tom acadêmico, né, então foi um texto falado, embora eu tenha sido escrito antes, né, eu fiz para ser falado, não tinha uma... E por outro lado também, desde que eu comecei a escrever, a minha escrita foi muito modificada pelo oral, assim, eu escrevia antes e não lia os poemas, teve um momento que eu comecei a ir para os lugares ler, então isso começou a mudar um pouco a maneira de escrever, e eu comecei já a escrever para ler, então isso determinou bastante também o tom desse livro. Já é um livro feito a partir dessa oralidade, né? E aí a outra perna do tripé, né, ensaística também, que, enfim, eu estava indo para um evento que era
né, voltado para a teoria, mas além disso também eu estava pensando, estava produzindo, queria falar sobre os outros livros e tem uma outra questão também, voltando para essa história do início, né, da comunicação com quem que a gente está falando, né, como a gente está falando. Tinha uma questão dos meus outros livros eu escrevi, são livros que têm várias vozes, né, são livros com mais montagem e não tão imediatos, não tem essa voz falando tão identificável e aberta. E muita gente me dizia, não, tá, você escreveu isso aqui, mas não entendo nada, assim, não me diz nada, não estou entendendo o que você está dizendo, quem está falando aqui. E aí no teste de resistores eu precisei, eu escrevi isso tudo, eu estou pensando, sim, faz sentido, eu estou fazendo isso. E quis um pouco mostrar o processo também para ter essa comunicação, assim. Então essa perna assim, mais teórica, ensaística, está um pouco ligado também a isso, né, de que já estava por trás dos outros livros, né, mas não explicitado. Assim, eu acho que a forma do poema ela pode ter essa carga ensaística. Aqui no teste de resistores eu quis falar, não, mas olha, eu posso ter uma forma aqui que seja teórica na forma do poema, sem ser, né, teórico, sem estar explicitando tanto. Não queria uma coisa acadêmica, porque ia desconsiderar, enfim, o poético, talvez, né, pudesse desconsiderar. Eu não queria também um poema, porque eu tinha que falar, né, alguma coisa mais teórica também. E, por outro lado, tinha o tom de depoimento, que eu tinha que falar sobre o que eu tinha feito. Então, eu escrevi um poema que é um depoimento e é um pouco ensaístico. E em relação à conversa, o Blind Light ele incorpora o debate lá no dia, né? Então fizeram perguntas, falaram coisas. Então eu tinha um texto que eu li lá no dia, depois eu mudei, incorporei algumas coisas. A gente estava conversando agora no carro sobre um poema do David Yenting, onde ele vai falar sobre o pós-modernismo, e aí, enfim, você acha que vai ser um texto super teórico. Ele fica contando uma história que ele foi comprar um colchão com a mulher, e aí a mulher queria o melhor colchão de todos, assim, ela não sabia quais critérios, né, usar para escolher um bom colchão, e aí eles ficam lá tentando comprar um colchão um tempão, e no fim, aí ele termina o texto dele dizendo: eu acho que essa situação que eu vivi com a minha mulher descreve muito bem a condição pós-moderna. E eu vou citar uma frase do Descartes para falar disso. Ele diz: quando você está numa floresta e não sabe qual caminho seguir, é melhor você seguir em frente, reto, porque provavelmente não vai ser pior do que qualquer outra escolha, assim. Então, acho que esse diálogo do Descartes me fez lembrar, e é um pouco isso. Eu acho que não acho que o teste seja começo nem fim, acho que tudo meio, tá no meio, assim, e vai seguindo em frente, não sei pra onde. Né? Na verdade, o Blind Light eu vi uma vez e fiquei fascinada com aquela coisa que era super clara, iluminada, mas que era uma luz que você não via, né? Tinha ali esse jogo, né, da luz que cega, né, que você não consegue enxergar. E acho que primeiro, né, nesse poema eu tentei traçar momentos intensos, assim, de relação com, né, a obra do Kubitka, por exemplo, ou essa obra do Anthony Gormley. E tinha relação também com isso que eu estava falando antes, né, o poema está aqui, mas você não está lendo, né, será que tem alguma coisa que você tem que ler por trás disso ou não? Você tem que ver mesmo aquilo, você tem que mudar o protocolo de leitura, né, se é uma luz, mas que cega, você tem que ver a luz que cega, e não tentar enxergar o que a luz faria aqui nesse espaço, por exemplo, né, então uma experiência de leitura com um texto que seja um pouco indeterminado, que tenha várias vozes, vários pronomes, e talvez você tenha que ter um outro tipo de experiência de leitura com aquilo, e não tentar identificar quem disse o que, ou ela fez isso e ele fez aquilo. E acho que a obra dele está um pouco presente ali nesse sentido. Mas eu acho que teve uma tentativa de eu quero escrever, enfim, acho que nos outros livros, claro, cada um escreve, né, a partir de alguma coisa, mas tinha muita referência
literária, mas tinha também muita referência do que eu estava vivendo, passando, mas é muito cifrado, assim, né? E nesse livro eu tinha, não, eu quero escrever, eu quero juntar isso que está acontecendo aqui agora, eu quero contar, falar lá da experiência em Lisboa, eu quero escrever essas coisas que estão acontecendo, misturando com as outras referências que também me afetam, que eu também estou vivendo, também é uma experiência. Se eu vejo um filme do Godard, ele fura, para mim aquilo também é uma experiência. Então, um pouco nivelar esse corpus e o corpo, assim, fazer aquilo junto, produzir um choque, né? Não sei. Então, lá a pergunta da Célia Pedrosa, que ficou 2 anos, e eu já tinha lá a coisa do resistor, eu tinha um rascunho de poema, e tava lá aquilo. Não, pra mim aquilo não é o poema, não foi, sabe? Não mandei lá, eles fizeram um dossiê, foi publicado, não teve minha resposta, porque eu não consegui escrever o poema, assim, não era. Aí no momento em que o resistor queimou, o Léo foi lá trocar, né? Falei, pronto, é a resistência, é o resistor aqui. Para mim, eu quero colocar são as duas referências, as experiências são essas, assim. Será que isso aqui dá para construir um poema, né? Nivelando os dois. Então, intencional nesse sentido de tentar, né, ir costurando essas experiências todas e tirando, assim, uma hierarquia de uma coisa ou de outra, né? Acho que tudo vai tentar entrar aqui, né? É no momento em que você senta e vai construindo esse fio que puxa, que você vê o que entra, o que não entra, né? Se uma coisa costura na outra, né? O chuveiro com a questão lá do Nancy e tal, da resistência da poesia. Então, né, precisa ser essa coisa tão alta, ela não pode ser o resistor que queimou e o Léo que trocou. Então, acho que nesse sentido foi... E também a possibilidade de colocar essas pessoas próximas, né, e que entram sem sobrenome, sem nada, mas também como referências no horizonte do livro, assim, minhas referências, né, são da mesma maneira que entra o Agamben, entra o Okari, entra o Godard, entra na Cristina, o Gaspar e o Léo, e pessoas que afetam, né, que produzem essa mudança, né. A poesia é uma forma de resistores? Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo. Viemos morar em São Paulo no inverno e fazia muito frio. Viemos morar em São Paulo no inverno e as noites eram geladas. Tinha que sair todos os dias de cachecol vermelho, com um casaco de lã e uma jaqueta de couro por cima. Mas mesmo assim o vento gelado queimava o rosto. Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo, e o Léo perguntou se antes do inverno não tinha feito calor. Será que em janeiro não fez calor? Ele perguntou. Eu ainda não tinha visto calor em São Paulo, mas viemos morar em São Paulo no inverno. Fazia muito frio. O calor aqui é seco, parece que vou secar. As mãos, a garganta, o nariz, parece que tudo vai secar. Tivemos que comprar um umidificador de ar. No livro Amuleto, do Roberto Bolanho, Auxílio diz que a poeira da cidade do México deve vir de todos os vasos que são quebrados na cidade do México. Fiquei pensando de onde virá essa secura de São Paulo. Mas aqui eu não vejo poeira. Deveria existir poeira, mas aqui não vejo poeira. Se existisse poeira, poderia ser dos cacos das coisas quebradas todos os dias na vida das pessoas. Mas aqui não vejo os cacos. Onde estão os cacos? Só vejo tudo seco. Ontem foi o dia mais quente do ano em São Paulo, mas apesar do calor, tomei banho com chuveiro elétrico ligado. Estava tomando banho com chuveiro elétrico ligado quando a resistência do chuveiro queimou. Antes de morar em São Paulo, eu tomava banho com chuveiro a gás e eu não sabia que o chuveiro elétrico tinha resistência. A Natália Quintana, enfim, justamente, né, entra ali porque tem essa questão lá, e ela mesma coloca, assim, né, e o que ela escreve muitas vezes
ela, enfim, assina romance, ela coloca umas etiquetas, né, como o começo dela, que saiu aqui no Brasil, né, a autobiografia, etiqueta, então ela, mas se você for ler, você pode ler como poema, mas na França realmente, não só na França, né, e aí aqui também, eu acho que o livro, ele sai desse lugar, ele tá no outro, né, ele tá incorporando várias outras coisas e quase fugindo da poesia, mas ele quer ser, né, ele quer ser poema, então entra um pouco como uma piada, assim, então isso aqui também não é poesia, né, afinal, o que não é poesia, né? O Blind Light, sim, né, a história dele tá toda aí, acho que entram outras pessoas, mas na verdade teve uma mudança assim até um pouco antes do livro, né? Essa mudança do tom, né? Eu acho que talvez o que esteja mais presente ali seja a voz, né? Porque eu acho que se tem também uma linha que vai do início ao fim, além do poema do início do fim, que eu poderia até citar o Haroldo de Campos outra vez, pensar nas formantes, né? O começo e a do fim, né? Porque os únicos poemas fixos seriam, né, o do início e do fim, porque se eu trocar a ordem ali não faz mais sentido, né? Justamente porque tem esse acidente ligando, mas o miolo ali ele é intercambiável e não teria essa linha que tem no engano, mas eu acho que a voz é o que tenta dar, é esse ponto de partida que tenta ligar o livro inteiro, né? Então eu acho que tem um corpo presente de outra maneira, mas o corpus, eu não sei, ele talvez seja enunciado por esse corpo, né, ou por essa única voz. Esse poema do começo, né, que fala de uma mínima troca ali na tradução, né, na dupla leitura, né, do fechar o negócio em português, né, que tem sentido duplo. E aí isso pode produzir, né, diferença, né, uma coisa mínima que pode dar lugar a uma outra chave de leitura e ao acontecimento, né, talvez. Eu acho que o livro fala um pouco disso, dessas sutilezas que fazem com que a gente possa vestir um outro óculos e ver enfim, a nossa realidade, né? Não digo o mundo, mas o micro, assim, da vida, né? De outra maneira, e faça esse acontecimento aparecer, que eu acho que é um pouco a experiência com um poema, né? Que a gente lê um poema e aquilo provoca, pode ser uma coisa mínima, assim, né? Um verso que encontre, né? E que faça que produza, né? Uma transformação. Acho que sim, esses personagens, né, que estão próximos, assim, tem e que trazem o afeto, né, fazem o afeto ser transformado numa outra coisa. Eu acho que também essa obsessão, assim, às vezes pelo detalhe, né, assim, pelo detalhe insignificante também, eu fui na rua tal, e atravessei a rua tal, na esquina e aí o metrô, não sei o que você vai, né, também acho que tem uma coisa um pouco de colocar num emaranhado, assim, que você não sabe direito para onde vai, tem um controle, mas que é um pouco não, mas peraí, o que está acontecendo aqui, assim, e para deixar alguma coisa que vai, assim, sei lá, esse imponderável, né, talvez também essa exposição, né, essa tentativa de entender enfim, o próprio poema, né, enfim, tentar mapear tudo, né, tão claramente, ou reconhecer e estar no trajeto que eu faço todos os dias e com a minha casa, com as pessoas que estão em volta e na verdade eu reconheço nessa tentativa de ser tão clara e segura e a mesma tentativa do outro livro de mapear e identificar as coisas, mas talvez o que eu mostre ou o que eu construa a partir disso, no engano, seja mais confuso e dê pouca margem para o acidente acontecer de fato do que no teste, como você falou, né? Acaba que ali, quando o acidente acontece, né, como eu construí, né, essa segurança toda, quando acontece, talvez ele possa realmente provocar alguma radicalidade que no engano geográfico se perca, né?
porque já está tudo tão confuso. E a única coisa que tem linear, eu acho que é essa linha, né, do poema percurso, que vai do início ao fim, né? O resto realmente você vai sendo tanto o leitor quanto esse, enfim, esse narrador ou essas várias vozes, né, que eu acho que tem um controle, sim, a tentativa de controlar, ao mesmo tempo tem que aceitar o imponderável, é isso, né? É o imponderável que vem e é o poema, né? Que na verdade tem uma tentativa de ir, não, é isso, mas tem que deixar espaço pro furo, né? Pra mídia, né? Acho que é isso, né? Mas sim, acho que o tempo todo tem essa tentativa de amarrar e entender o que você está fazendo, né? E não, estou escrevendo isso aqui, mas aí tem isso, tem aquilo, mas aonde que vai, né? Irromper? Tem que deixar irromper em algum momento, né? Claro que quando ele irromper eu vou tentar controlar também, mas eu acho que tem a tensão de querer que irrompa e ao mesmo tempo, quando irrompe, você tem que refazer, né? Quase... Agora que rompeu já não é mais, você tem que deixar outra coisa, tem que controlar, assim. O da Ana Cristina César, eu acho que eu até falo no livro, eu tinha visto em Buenos Aires uma leitura do Pablo Kachadian, que é esse agora que está envolvido com a história do Aleph engordado, né, que ele foi processado, porque ele reescreveu o conto do Aleph, o conto do Borges, o Aleph, colocando vários adjetivos, e ele está sendo processado pela Maria Kodama. Ele, há uns anos, ordenou o Martim Fierro, que é um dos textos nacionalistas argentinos, né, que tem a fala do argentino e não é escrito, né, com espanhol, né, clássico. Então ele botou em ordem alfabética. E teve uma leitura em Buenos Aires e foi uma comoção, assim, também as pessoas reagiram e foi... Mas é totalmente ilegível. Você vai pegar o Martim Fierro e vai ler do início ao fim, você não vai ler aquele livro, né? Pode fazer um trabalho, né? Pensar na fala lá do gaúcho, mas você não vai ler aquilo. Então foi uma experiência. Eu quis ter a experiência de não, então vamos ler a Ana Cristina César em ordem alfabética, ver o que ela faz. Mas pra mim aqui o resultado não é o poema, assim. Eu acho que o poema tem que... O que a gente vai fazer com esse resultado e com essa possibilidade? O que a gente vai fazer com a possibilidade de ter todos os textos na internet? O que você vai pegar disso? E eu acho que o resultado eu quero fazer como ferramenta, mas para pensar, né? O resistor é isso, né? Eu não quero falar da resistência. O Google me deu o resistor, que eu acho que é a possibilidade de a gente pensar na resistência sem cair ou pensar no poema tentando sair do próprio poema. Tem um volume de poemas que até é quase um livro inédito, assim, que eu não publiquei, que foi antes do teste de resistores, que são poemas bem mais orais do que o meu livro anterior, né? Até o Engano Geográfico ele já é um pouco mais, né? Então tem esses poemas entre o Engano Geográfico e o teste de resistores que tem essa oralidade mais forte. E foram apresentações não só acadêmicas, mas também eventos de poesia, então que eu fui escrevendo um pouco para falar, né? Antes do encontro, eu escrevi o poema a partir do filme do Léo Carrax. Então, o poema realmente, ele não é que o vídeo depois partiu, mas primeiro eu escrevi o poema a partir da experiência com o filme. E depois eu fui ler esse poema num evento, justamente, né? E fiz o vídeo para ler junto com... Então era para performar assim, o poema, né? Era para oralizar o poema. Então os trechos do poema estão nos momentos em que eu leio, né? Na verdade ele é sincronizado, né, com a leitura. E vários filmes que eu fiz, na verdade o da A Garota de Belfast, Ordenado aos Pés Alfabeticamente também, ele foi feito para... Então eu apresentei, ele foi feito, enfim, especificamente para esses encontros. Então tem essa passagem, né? Ele parte do cinema, vai para o poema, depois transforma no vídeo, mas que, enfim, funciona na leitura. No caso das leituras, quando eu faço os vídeos, sim, talvez seja para tornar o poema mais acessível, assim, ou mais, né? Eu não sei, geralmente com leitura, né, você chega para ler, aí uma pessoa lê, outra lê, aí está lá 20 minutos de leitura,
difícil, né, ter uma... A gente, né, abre a internet, tem um mundo com imagens, mil coisas, e sons, e palavras, e aí por que na leitura de poemas você tem que ficar blá, 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 né? Eu acho que talvez nesse sentido, sim, né, seja uma forma de torná-la mais comunicativa, mas acho que isso só funciona se realmente tiver uma organicidade, né? Se estiver integrado, ou se tiver um... Não acho que o teste seja começo nem fim, acho que tudo é meio... tá no meio, assim, e vai seguindo em frente, não sei pra onde. Né? Antes do encontro. Procurar uma escada de madeira que dá para o abismo é algo que só se pode dizer em Euskera, numa cidade cortada por um rio que fique no meio dos dois, quando um precisa ir embora para sempre. Mas um dia chega com a pergunta: o que vem à sua cabeça quando digo a palavra amor? Um dia desce no meio do dia e vê. E um dia vê a peça lilás sobre a quina da mesa quando volta. Ele diz saltar, saltar para fora. E atravessa na esquina procurando a escada. Depois diz que quer saltar para fora daquela canção. Mas um dia chega com a pergunta: o que vem à sua cabeça quando digo a palavra amor? E ela responde que amor, em japonês, se diz ai. De repente, um branco. As linhas se tornam cada vez mais quebradiças. Um banco parado no meio da cena, um quadrado iluminado, e a frase mais longa que ele me disse nos últimos 6 meses. O que significa um cachecol vermelho pinicando sozinho? Uma abelha, pensa. Mas o cachecol pinicando sozinho, voando, uma abelha, talvez um inseto estridente, incidente para ouvir quando ele chegar e vir a garota de cachecol vermelho. Mas agora, apenas a estática tremendo, e você a leva de volta até o barco. A estática pergunta: você lembra? Fica parada na chuva com seu impermeável vermelho esperando acontecer. Aqui o telefone vibra e um parêntese para dizer que está em Berlim e é longe. Está em Berlim e é frio. Está em Berlim e é quase. Ao ouvir a sua voz parece de verdade, mas então ele levanta e diz algo sobre o fim ou sobre o sim e toca na tela uma imagem do filme.